Verdade. Olha, vamos agora para o nosso raio-x dos municípios. Quem vai trazer para a gente o raio-x de hoje é Alessio Rodrigues. Vamos para onde, Alessio? Vamos para a cidade de Inhuma, onde a disputa promete ser bem acirrada esse ano, Daniel. Vamos lá, vamos apresentar Inhuma para você. Põe na tela o município de Inhuma. Fica ali na região do Vale do Sambito, a região de Valença. Tem uma população de quase 15 mil habitantes. Um eleitorado de 13.303, dá quase 89% dos habitantes. E lá em Inhuma, você aí em Inhuma, obrigado pela sua audiência na TV Meio, no canal 9.1. Obrigado, Inhuma, ligado no Ciência Política. Vamos lá, então, quem é que está na disputa em Inhuma? Começamos com quem? Põe na tela para a gente ver, com o Elbert Holanda, do PSD, que tem como vice o Aloysio Gonçalves, do Progressistas. Como pontos positivos, ele mudou de partido, tem o apoio da senadora Jussara, do deputado Georgiano e Júlio César, e vai para a reeleição. Tem maioria na Câmara, 7 de 11. Como ponto fraco, houve uma demora na escolha do vice, em fechar essa aliança com os progressistas. Até porque não é fácil mesmo, Alessio, juntar PSD e progressistas, ele conseguiu. É isso, Daniel. O atual prefeito busca a reeleição. Havia uma dúvida sobre o vice justamente por conta dessa aliança com progressistas. A gente sabe que no interior do estado não está sendo tão bem visto assim, até porque há uma ausência sentida, uma falta do senador Ciro Nogueira, que é o principal líder do partido aqui no Piauí, que não tem participado de agendas, inclusive as convenções que já foram realizadas, lideradas pelo progressista, sentiram essa ausência do senador Ciro Nogueira. Então, essa aliança com progressistas demorou a acontecer, por isso, o vice atual demorou para ser confirmado como vice novamente nessa chapa para a reeleição. Mas foi, sim, confirmado, o Aloysio Gonçalves segue sendo o candidato a vice na eleição desse ano. E aí eu destaco também essa questão dos apoios, porque ele mudou de partido ainda na eleição passada, agora para governo do estado. Ele foi para o PSD, partido da base, para ter ali aquele conforto, aquele colo da estrutura também, de certa forma, que a senadora Jussara tem, o deputado federal Júlio César e o deputado estadual Georgiano Neto também. Aí, Elbert Holanda, que vai buscar a reeleição no município de Inhuma. Contra quem? Vai enfrentar quem? Quem vai às urnas contra o atual prefeito? O nome na urna contra o atual prefeito. Quem é? Lá no Inhuma. Põe para a gente acompanhar, é o Rafael Gonçalves, do PT. Ele que tem como vice o Danilo Bezerra, do MDB, PT e MDB unidos no município, e pontos fortes. Tem o apoio do governador Rafael, tem o apoio do MDB, do senador Marcelo, do deputado Francisco Costa e os deputados Pablo Santos e Fábio Novo. E como ponto fraco, tem um conhecimento ainda baixo da população de Inhuma. Nanias, ele não foi candidato na última eleição de 2020, o que faz aí com que o seu nome não seja tão conhecido, ou conhecido pelo menos de 100% da população da cidade. E aí eu destaco que é uma disputa acirrada, porque de um lado a gente tem o prefeito que está com a máquina, que está com a estrutura na mão, contra um candidato que vai apoiado pelo governo do estado, de certa forma. O governador Rafael Fonteles já fez inclusive agenda com ele lá no município de pré-campanha, e também tem os apoios fortes aí, né, do senador Marcelo Castro, do deputado federal Francisco Costa e 2 deputados estaduais. Lembrando também que o deputado, ou diria até pré-candidato já a deputado Zé Santana, também apoia o Rafael Gonçalves lá no município de Inhuma. Então, é de fato uma disputa que promete ser bastante acirrada. Mas chama atenção na disputa na Inhuma, Cíntia. Exatamente, essa é bem disputada, né? Assim, é uma cidade com um eleitorado pequeno, mas você vê que tem disputa forte quando a gente vê os nomes de peso que estão de um lado e do outro lado. Então, é que a gente identifica que tem uma disputa forte quando a gente vê essa balança tentando aí ser equilibrada entre esses que são lideranças políticas importantes no Piauí de ambos os lados. E para buscar ganhar a eleição, o PSD está se juntando até com progressistas em Inhuma, ou seja... Está valendo tudo. Está deixando de lado, Não, tá porque, tudo. explicando, desde a eleição passada, esses são 2 partidos que estão disputando ali muito fortemente a filiação de lideranças para esse pleito de 2024. França. Olha, Nunes, mas aí nesse caso e em alguns outros municípios, eu acho que é o contrário. Progressistas que está tendo que aceitar a aliança com o PSD, porque são lideranças que deixaram progressistas e migraram para o PSD, assim como aconteceu em Floriano, assim como aconteceu em Oeiras.
E eles estão tendo que aceitar essa aliança com o PSD porque não sobrou opções para lançar uma candidatura majoritária. Então, o Progressistas perde espaço e se vê ali em um segundo plano como um partido auxiliar do PSD em alguns municípios. O que me chama a atenção na escolha do vice, do candidato, do pré-candidato petista lá em Inhuma, é que ele é filho do ex-vice-prefeito do Santos Bezerra, então é uma família muito tradicional lá em Inhuma, pode ganhar em capital político essa chapa do petista, mas eu ainda vejo o atual prefeito como o favorito nessa eleição em Inhuma, porque independente dessa questão partidária, de uma polarização em relação à disputa nacional, que nós sabemos quais polos se colocam em âmbito nacional e estadual, o que define realmente uma disputa de reeleição é a avaliação do mandato do prefeito. Então, acredito que o Ebert ele caminha com um certo favoritismo nessa disputa. Lembrando que tem um pleito pela frente, tudo pode acontecer, é o retrato de hoje, mas a eleição está aí para provar algumas vezes que a coisa muda, mas vamos acompanhar. Este é o raio-x de Inhuma. Agora vamos para os Cerrados, porque tem disputa para todo gosto. Para todo gosto e reforçando isso, né? Não tem ninguém seguro em partido. Sim. Lembrando sempre que o governador Rafael Fontelli disse isso lá atrás, né? Que cada eleição é uma eleição e agora é outra eleição. Então, não tem base aliada, não tem cobrança sobre base aliada. E a gente vai ver de um tudo em algumas cidades dos Cerrados piauienses. Muitos vices ainda não foram definidos, a maioria das convenções ainda não aconteceu. A gente vai mostrar isso e vai mostrar também que o amor lá tem um prazo de validade curto, porque tem muito ex-aliado que foi para o outro lado. E já rompeu, como já né? tem no Piauí inteiro, né? A gente vai mostrar bem aí. Vamos eu lá? separei alguns municípios que eu consegui as informações. Tem cartela. Nem tudo está completo. Olha né? aí, Aliás, Baixa Grande do Ribeiro. o prefeito atual, Zé Luiz, que é do PT, vai para a reeleição. Ele já escolheu o vice, que é o Aldir Borges, que era ex-adversário dele. Na Esse é o eleição contrário, passada. né? Ex-adversário, já foi ex-prefeito, brigaram a vida toda e hoje vai ser vice dele. E o Osíris Castro disputa com ele, é do PSB, esse ainda não definiu o vice. Mas todo mundo aí já foi aliado nessa. Entendi. Algum dia, em algum momento, eles já foram aliados. Exceto o Aldir e o Zé Luiz, que eram inimigos. Adversários, agora são aliados. Agora são aliados. Isso é muito engraçado, está acontecendo em todo o Piauí. Aí, de Baixa Grande do Ribeiro, a gente vai para Uruçuí, capital dos Cerrados. Lá são 4 candidatos, mas parece que somente 2 vão ser formalizados mesmo, que é a Patrícia Moreira, do MDB. Ela aparece aí, apoiada pelo Marcelo Castro, né? E o Gilberto Júnior, do PP, do Progressista, que é também apoiado pelo atual prefeito, o Wagner, e o Wagner, inclusive, indicou o vice, que é o Pedro Moreira, está na chapa. Esses 2 aí, eu os coloquei, mas tem a seguinte situação. O Coronel Feitosa, atualmente, ele é o comandante do Batalhão dos Cerrados. Ele não se afastou. Ele continua no comando. Ainda pode para disputar a eleição? Pois é, essa é a grande questão. Eles não fizeram convenção lá. E o Sérvulo Carvalho, do PDT, também é funcionário público. Você tem informação, Fran? Não, militar pode ainda. Pode, tem um prazo diferente. É menos tempo, né? Pode até a convenção. Descompatibilização deles não é a mesma para os servidores públicos. Mas o caso do Sérvulo, por exemplo, já é dado como descartado. Mas como eles ainda se colocam como pré-candidatos, né, eu os trouxe aqui para registrar. Então, na situação, tem o Gilberto Júnior, com apoio do prefeito Dr. Wagner, do Progressistas, e a oposição dividida ali, Cíntia. Oposição dividida. Dividida. Exatamente. Mas lá, Ananias, o prefeito é muito forte, né? Sim. Então, assim, eles consideram bem difícil a eleição, embora a Patrícia tenha o apoio Senador Marcelo. Né, do senador Marcelo, do próprio Rafael, né? Muito bem. Está aí o Uruçuí. Antônio Almeida é outro município. Lá nós temos o Marcelo Toledo, do PSD de Dado. O vice dele é o Epaminondas, do PT. Aí PSD e PT estão juntos, né? Lá não teve briga. E tem o professor João Batista, que é do PSB. Esse é apoiador de Bolsonaro. Apesar de ser professor,
mas ele E de estar no Partido Socialista Brasileiro, né? E ele é apoiador de bolsonarista. Bolsonaro, ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista. Bom, Sebastião Leal, né? Temos mais um município aí dos Cerrados Piauienses. Tem uma mulher, é a única que, né? Quer dizer, a Patrícia e ela. A Manuelina Borges, ela é do PSD, tentando a reeleição, já é prefeita atualmente. E ela também é esposa do ex-prefeito de lá, que é o Jaconias. Sim. Prefeita e esposa. E o Ângelo Pereira, do PT, está disputando com ela, ex-aliado da atual prefeita. Então, é aquele caso do amor com a validade. E nesse caso é interessante. Tanto a Marcelina quanto o Ângelo são apoiados pelo governador Rafael Fonteles. Ah, sim, daquelas cidades onde os dois lados estão com o governador. Os dois lados estão com o governador. Sabe o que é que me chama a atenção em tudo isso aí? Apesar do agro ser o que puxa a economia desses municípios, a ponto de trazer o Uruçuí, por exemplo, para ser o segundo maior PIB do Piauí, é que eles não conseguiram ainda, ou não têm interesse, de entrarem diretamente na política. Eles apoiam candidatos e nem é um apoio assim tão consolidado, um apoio de palanque. Em alguns casos tem esse apoio sim, a gente sabe disso, mas não tem representantes do agronegócio. Isso é curioso. É verdade. Cadê os Isso mostra candidatos do PL? Um pouco não uma tem? dissociação desse público, né, desses empresários, da vida política das cidades. Não tem. Pelo tempo que eles estão lá, já deveria ter lideranças formadas. Lá atrás tentou-se em Bom Jesus, mas não foi para frente. Inclusive. O PL não tem nomes, né? Que é o partido do presidente, nessa disputa. Também é curioso, tem né? um bolsonarista que foi para o Novo, né? PSB, um novo. É verdade, esses partidos não têm candidatos. Na verdade, se a gente for fazer um filtro dos partidos políticos, e nada combina. Sabe aquele joguinho que você bota de um lado o partido, de um lado a pessoa para tentar identificar? Se você fosse fazer só pelo que cada um defende, você ia errar todos o quadrinho da direita dos partidos. Preço Teixeira. Nils, o que me chama a atenção é essa nova correlação de forças realmente na política piauiense, porque o Progressistas nós observamos nessa lista da Cíntia a ausência em parte dos municípios, apenas ali em Uruçuí tem um candidato, pré-candidato competitivo. Então, o PSD assumiu esse espaço que era do Progressistas. Isso é tão sintomático e reflete nessa disputa eleitoral que o Progressistas conseguiu eleger 80 prefeitos no pleito de 2020, no Piauí, e em 2024 o número de candidaturas do Progressistas será menor do que o número de prefeitos que o partido elegeu em 2020. Então, mesmo esse cenário no Cerrado, como a Cíntia bem sinalizou, onde o agro é muito forte, se vê uma ausência e uma mudança do Progressistas para o PSD de dado nessa correlação de forças. Lembrando que o PSD também é muito ligado ao agro no Piauí, especialmente pela figura do deputado federal Júlio César, que inclusive já coordenou a bancada ruralista e à frente do agronegócio no Congresso Nacional. Alessio. Nilson, o que me chama a atenção é a liberdade, né, que os partidos estão tendo para fazer a composição, independente de quem vai ser o aliado. Assim, te destacou alianças aí, por exemplo, como PSD e Progressistas, que estão sendo muito comuns em diversas cidades aqui do Piauí, não só nos municípios do Cerrado Piauiense, mas é uma liberdade que o PSD está tendo muito grande. Isso talvez seja um pouco arriscado pensando em eleições futuras. A gente faz uma análise também de que cada eleição é uma eleição, o próprio governador já destacou isso, mas é importante lembrar que essas alianças elas podem continuar até 2026, principalmente nas cidades em que o candidato a prefeito é do PSD e o vice é do Progressistas, ou vice-versa. Porque essa aliança, se confirmar todos esses cenários e essas eleições forem vitoriosas, a gente pode ter aí candidatos a prefeito eleito com o seu vice e permanecerem juntos na eleição de 2026. Então, é um pouco perigoso, eu diria, para a base do governo dar essa liberdade para esses partidos. Tá aí, olha, aí falando em